Graças a Deus por mais um dia de vida, ainda que resfriado, um pouco com o nariz trancado, com a garganta um pouco ruim, mas esse é o dia que o Senhor nos fez, portanto nos alegremos, pois Ele irá falar conosco. Amém? Estamos terminando hoje a nossa sequência de meditações sobre a oração do Pai Nosso. Durante o mês de abril, as meditações matutinas foram relacionadas às petições da oração do Pai Nosso. E hoje nós estaremos meditando um pouco sobre a última petição e assim encerrando a nossa série de meditações sobre a oração do Pai Nosso. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 13. Evangelho de Mateus capítulo 6, verso 13 diz assim: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Diz a sexta petição. Oremos. Pai, aqui está a tua palavra, aqui está o teu povo. Te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que vem a nós e nos alimenta com a tua palavra. Te agradecemos pelo teu Santo Espírito, que nos instrui conforme a tua boa, santa e bendita vontade, em nome de Jesus. Amém. Antes de iniciarmos a nossa meditação sobre essa última petição, quando pedimos a Deus, quando Jesus nos ensina a pedir, não nos deixes cair em tentação, antes de deixar, eu quero entrar em um outro assunto, que está de certa forma relacionada com as tentações, porque de certa forma traz angústia, nos traz muitas angústias. No Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, Jesus afirma a seus discípulos, ele diz o seguinte: no mundo vocês terão aflições, mas ele também diz: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele diz aos discípulos: se animem, olhem para mim, porque eu venci o mundo. Por muitas vezes, quando passamos pelas provações, tendemos a relacioná-las com as tentações. E de fato, as tentações também nos proporcionam angústias, que as provações também nos trazem. Angústias das quais passamos e vamos passar todo o decorrer da nossa vida. No Salmo 26, capítulo 26, verso 22, o salmista diz assim: examina-me, Senhor, prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. O salmista diz: examina-me, prova-me e sonda-me o coração e os pensamentos. Vamos falar um pouco das provações. As provações são instrumentos de Deus em nossas vidas, para que através das angústias, como o desemprego, a injustiça, perseguições, enfermidades e até mesmo o luto, possamos realmente saber se a nossa segurança está em Cristo, como muitas vezes falamos ou como muitas vezes cantamos aqui à frente. São esses instrumentos de Deus, provação, instrumento de correção de Deus nas nossas vidas, para endireitar os nossos caminhos e nos levar sempre em direção a Cristo. São estas as provações. Quando em meio às provações também nos aquietamos e esperamos em Deus, quando aprendemos a transformar o murmúrio em louvor e a dor em esperança, nossa vida começa a ser moldada. Quando entendemos as provações e transformamos nossos murmúrios em louvor e a nossa dor em esperança, o Espírito Santo começa a moldar a nossa vida. Começa a trabalhar no nosso ser. O oleiro está trabalhando em nossas vidas, está parando as arestas, restaurando as imperfeições, até que Cristo seja visto na tua vida. Até que Cristo seja visto através da tua vida, da minha vida e de nós. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10, ele diz assim: para que não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne,
Ele diz: para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não me orgulhasse, foi-me colocado um espinho na carne. O espinho na carne de Paulo foi instrumento de Deus para conter o seu orgulho, a sua inclinação ao orgulho, para que Paulo não se exaltasse, devido à grandeza das revelações feitas a ele. Por isso Paulo pede ao Senhor 3 vezes, se for possível, tira de mim esse espinho na carne. Por 3 vezes Paulo pede, mas a resposta de Cristo é: Paulo, a minha graça te basta. Basta a minha graça. Eu sei que você está passando. Incomoda ao ponto de Paulo, um homem acostumado a sofrer, um homem acostumado a dores, a perseguições, pede 3 vezes ao Senhor: tira de mim esse espinho na carne. Mas Cristo fala: a minha graça te basta. Cristo fala para ele: eu sou suficiente para você. Números capítulo 18, verso 20, Deus diz a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Diz o Senhor: eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Eu sou a tua porção e a tua herança. Assim, da mesma forma, Cristo está dizendo: Paulo, eu sou suficiente para você. E ele começa a entender e diz: o poder de Deus, de Cristo em mim, se aperfeiçoa nas fraquezas. Por isso, posteriormente, o apóstolo ele continua a dizer: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. Da mesma forma, quando a nossa fraqueza é revelada a nós, entendemos por nós mesmos que não temos poder e condição alguma de realizar qualquer feito que venha nos livrar, ou venha nos aperfeiçoar, ou venha nos fortalecer. Nós não temos condições disso, e é nas angústias e nas provações que nós percebemos isso. Passamos a depender somente de Cristo, e a olhar somente para Ele. E aí nós podemos dizer, como o salmista diz no Salmo 60, no verso 11: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Vão é o socorro do homem. Nada nós podemos fazer para nós mesmos, nada nós podemos garantir para nós mesmos. Da mesma forma, pedimos auxílio de Deus nas provações, para que diante delas não possamos esmorecer, desanimar e achar como que o Pai nos abandonou. Como muitas vezes nós falamos: estou passando por lutas, por provações, Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. Não é justo eu passar por lutas e por provações. Mas nesses momentos pedimos que o Senhor nos sustente, para que por fim sejamos aprovados e aperfeiçoados em Cristo. Este é o propósito das provações em nossas vidas. Provações das quais trazem muitas angústias, das quais nós relacionamos com as tentações. Mas Jesus ele nos ensina a pedir: não nos deixes cair em tentação. Na carta geral de Tiago, no capítulo 1, nos versos 13 a 14, a palavra de Deus nos diz o seguinte: vamos prestar muita atenção. Ela diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Nós somos tentados pela nossa cobiça, pelo que há dentro de nós, quando isso nos atrai e nos seduz. Todo ser humano, em uma condição mental favorável, em uma condição mental normal, é dotado de razão suficiente para tomar suas próprias decisões e fazer suas próprias escolhas. Nós somos assim, temos esse direito, temos essas condições. Pela razão, nosso conhecimento adquirido no decorrer de nossas vidas, nossos gostos, nossas preferências, nossos conceitos, eles cooperam para que possamos fazer escolhas e tomar as decisões que julgamos que serão favoráveis a nós, que julgamos decisões essas que serão favoráveis às nossas famílias, decisões essas que julgamos que serão favoráveis para garantir o nosso futuro. No entanto, meus irmãos e irmãs, toda a nossa razão e todo o nosso conhecimento, todas as faculdades que operam em nós, não podem nos livrar das tentações. Toda a sabedoria, todo o conhecimento adquirido, toda a experiência não pode te livrar, não pode me livrar das tentações. Todo o atributo psíquico, moral, intelectual
não nos dão discernimento para que possamos nos livrar das tentações, para que nós possamos nos livrar da queda e do pecado. Por isso Jesus nos ensina a pedir ao Pai, não nos deixe cair em tentação, porque nós não conseguimos muitas vezes discernir o que é tentação e muitas vezes corremos em direção a elas mesmas. As tentações brotam de dentro de nós, de nossos desejos de sentir prazer e liberdade, o prazer da conquista, o prazer da satisfação e da evidência, o prazer da promoção pessoal em todos os âmbitos das nossas vidas. É como jogar um anzol para quem gosta de pescar, aquele anzol recheado, e o peixe vai lá e é fácil, é muito fácil cair. O livro de Tiago nos evidencia a dinâmica da tentação iniciada e consumada: cobiça, atração e sedução. A cobiça é o desejo desmedido e irracional que se desenvolve em nós quando desejamos ardentemente alguma coisa, quando nossos desejos afloram em nós, de forma que não pensamos nas consequências que teremos para arcar com tal conquistas. Nós só queremos, e corremos, e corremos, e corremos, não pensamos, agimos como se fôssemos irracionais, não pensamos nos prejuízos, não pensamos nos feridos, o que queremos é ter e ser atendido. A isca é muito perigosa. Uma vez que somos tentados pela própria cobiça, nos tornamos como rolos compressores, passamos por cima de tudo e de todos, precipitamos em alta velocidade para o nosso próprio abismo. Precipitamos em alta velocidade para a nossa própria sepultura, pois uma vez consumado o pecado, estamos mortos, estamos distante de Deus, estamos caminhando de trevas em trevas, estamos colocando pedras em nossos caminhos e certamente deixaremos marcas que o tempo não pode apagar, marcas que ficarão em nossa mente. Provérbios 16, verso 2, a palavra de Deus diz assim: que todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas é o Senhor que pesa o espírito. Os nossos caminhos muitas vezes para nós mesmos são puros, são lindos, são maravilhosos, mas é o Senhor que conhece o espírito, é o Senhor que sonda o espírito, é o Senhor quem mostra se estamos certos ou se estamos errados. É Ele quem sabe se estamos caminhando para o abismo ou se estamos caminhando em direção a Cristo. Nos tornamos senhores de nós mesmos e do nosso próprio destino. Achamos que tudo o que estamos fazendo está em perfeita harmonia com Deus. Achamos que tudo que estamos fazendo e que queremos está de acordo com a vontade de Deus. E falamos, é de Deus. Porque eu quero e eu digo, é de Deus. Achamos que os nossos planos estão de acordo com Ele, com o sucesso e com o nosso próprio bem. Tudo isso não passa de engodo, não passa de mentira e ilusão. É a sedução causada pela cobiça que cega os nossos olhos, para que nós não vejamos que estamos literalmente caindo em tentação. E é por isso que Jesus ele nos ensina, não nos deixes cair em tentação, porque cair é muito fácil. Quando Jesus nos ensina a pedir a Deus que não nos deixe cair em tentação, está nos mostrando que devemos constantemente vigiar, para que não andemos segundo os nossos próprios desejos, segundo os nossos próprios caminhos, caminhos que certamente levarão para bem longe de Deus. Salmo 141, versos 3 e 4, o salmista ele diz: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permita que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Por acaso o salmista diz: eu não vou andar segundo o desejo do meu coração? Por acaso o salmista diz: eu não vou andar segundo andam os homens? Mas ele diz: Senhor, põe guarda a porta da minha boca, não permita, Senhor, que o meu coração se incline para o mal. Por isso precisamos desesperadamente pedir, dia após dia, ao nosso Pai: Senhor, não nos deixe cair em tentação. E aí a palavra, ela prossegue, e Jesus ele diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pedimos para Deus nos livrar do mal. Mas que mal é esse?
Que mal é esse que deseja nos derrubar? Quem é que deseja a nossa ruína? O ser humano, por mais cego que seja, por mais tortuosos que sejam os caminhos do ser humano, ele jamais deseja para si o mal. O ser humano jamais deseja para si a morte. O ser humano jamais deseja para si a ruína. Quem é esse que quer a nossa ruína? Quem é esse que quer nos destruir? Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Jesus ele diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, ele diz: sede sóbrios, vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E aí alguns cristãos contemporâneos costumam atribuir o pecado e toda a maldade a problemas de origem social e puramente humana. Se esquecem que a própria palavra de Deus nos afirma que temos um adversário, que temos um opositor, que temos um inimigo. É o teu vizinho? É o teu patrão? É o teu subordinado? É o prefeito, a prefeita, a presidente? Erram aqueles que acreditam ser seus inimigos pessoas. Mas o cristão não tem inimigo senão unicamente Satanás. Ele é teu inimigo. Até mesmo o próprio Jesus, no momento de sua morte, pede ao Pai que perdoe aqueles que estavam crucificando. Mas o diabo é imperdoável e já está condenado, porém não está aniquilado. Portanto, nos atemos à carta de Pedro: vigiai e orai, porque o diabo, o teu adversário, é ele que é teu adversário, anda em derredor para tentar te devorar, para tentar te destruir. John Stott, ele diz que o maior poder que se pode dar ao inimigo é achar que ele está inativo, como muitas pessoas dizem aí. E aí eu vou fazer minhas as palavras de John Stott. E ele diz aqui o seguinte: as astutas ciladas do diabo tomam várias formas, mas ele está em sua maior esperteza quando consegue persuadir as pessoas de que ele não existe. Negar sua realidade é nos expor ainda mais à sua sutileza. Quando você pede a Deus para te livrar do mal, quem vem à tua mente? Da mesma forma, o apóstolo Paulo nos alerta em sua carta aos Efésios, capítulo 6, o verso 12, diz: porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nossa guerra não é contra seres humanos, mas contra aquele que usa os humanos fracos para cumprir os seus propósitos, o seu plano de se opor e destruir tudo que Deus fez. Contra aquele que usa a astúcia e a mentira para enganar até mesmo os eleitos. Ele consegue fazer isso. O inimigo está nos momentos. O inimigo está nos caminhos. Ele sempre está alerta. E como afirma Pedro, ele está em derredor como um leão. E o leão quer estraçalhar, ele quer te estrangular e ele quer devorar as suas vítimas. De forma que ainda vivas estejam mortas. De forma que ainda tenham dinheiro. Muitas pessoas que têm dinheiro tirem suas vidas, se enforcam, cortam seus pulsos, usam drogas, ingerem álcool, pegam a direção do seu carro, sofrem acidente, se matam e matam pessoas inocentes. Conseguem perceber como trabalha o inimigo? Ele tem devorado muitas pessoas. Muitas vítimas. O inimigo é sorrateiro, está sempre escondido, ataca pelas costas. O seu trabalho é incitar o erro, sugerir o erro através de nossas concupiscências e também de nosso orgulho. Assim nos distancia de Deus para que os seus propósitos, os propósitos de Deus em nossas vidas e através de nós não se cumpram. Esse é o papel do inimigo, tirar você do foco de Deus, inutilizar você, para que a tua luz não brilhe em lugar nenhum e as trevas sejam cada vez maior. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 8, ele diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E olha que maravilhoso agora: para isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor, para destruir as obras do diabo.
Para destruir humanos? Para destruir reis e presidentes? Não, mas aquele que pode enganar humanos, aquele que pode enganar reis e presidentes. Dessa forma pedimos ao Pai, pedimos ao nosso Pai na oração do Pai Nosso: livra-nos do mal, livra-nos de nós mesmos, livra-nos de nosso orgulho, livra-nos do maligno, livra-nos de Satanás. Pois nós mesmos não temos forças contra ele, senão somente se estivermos alicerçados em Cristo. Somente em Cristo somos livres das tentações e do pecado, de forma que aquele que está em Cristo não vive sob o domínio do pecado, mas sob o poder e a direção do Espírito Santo. Por isso Jesus nos ensina a pedir e rogar a Deus: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque cair é muito fácil. Senhor, não nos deixes cair em tentação. E ainda finalizando, nós temos ainda no verso 13, a doxologia: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A doxologia, ela não faz parte do texto grego que está a oração do Pai Nosso, mas é um acréscimo que foi feito provavelmente no 2º século depois de Cristo. Mas o que está dizendo? O que pensaram aqueles que acrescentaram a doxologia? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque só teu é o poder, só tua é a glória e somente teu é o reino. E toda a igreja diz amém. Que Deus não nos deixe cair em tentação, que nós possamos vigiar e orar constantemente.